Bom dia, bom dia. Uma feliz terça-feira. E hoje nós vamos para mais uma live. E essa live dessa semana nós vamos falar com a Alessandra. Ela vai ser a nossa convidada. E nós vamos falar sobre o bem-estar na mesa. A Alessandra, ela é especialista em mesa posta e bem-estar. E é esse tema que a gente vai trazer para a nossa live de hoje. Unindo o bem-estar físico, o bem-estar mental, o bem-estar familiar, a nossa casa e a gente mesmo. Bom dia, o pessoal tá chegando. Vamos esperar a Lê chegar. Aí eu já faço o convite para ela. Já entrou. Já vou fazer o convite para a gente começar o nosso bate-papo. Então, bom dia, Lê. Deixa eu fazer aqui o convite. Bom dia, Lê. Bom dia, Lu. Bom dia, pessoal. Agora eu tô te vendo. Maravilha. Agora sim, sem auxiliar fica difícil, né? Sim. Eu tô te vendo direitinho agora. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Você também? Belezinha. Muitas meninas chegando para nossa live. Adorei o tema da nossa live de hoje. Estava até comentando um pouquinho antes de você chegar aqui, né, Lê? Que a gente vai falar sobre bem-estar, o bem-estar na mesa, família, o nosso autocuidado, toda essa temática que envolve ao redor da mesa. A mesa é um dos lugares mais favoritos, assim, da minha casa. E depois que eu despertei para isso, eu acho que a minha qualidade de vida melhorou bastante. E é nessa temática que a gente vai passar a nossa live de hoje. Lê, para a gente começar, quer falar um pouquinho sobre você? Quem é você? Eu sou a Alessandra Costa. Muita gente me conhece porque há muito tempo eu trabalhei como professora aqui na nossa rede municipal. Eu dava aula na escola, na educação infantil, trabalhei, aí fiz o meu desenvolvimento todo em desenvolvimento humano. Então, eu trabalhei muitos anos com o desenvolvimento das crianças atípicas. Isso fez com que eu despertasse meu olhar para como as pessoas se relacionam, como é o relacionamento e o desenvolvimento humano, né? Sempre gostei de mesa posta, sempre achei assim tudo encantador. E depois de algumas situações, né, que eu sofri um acidente, trocar de trabalho e tudo mais, vim para a mesa posta assim com os dois pés. E tenho me dedicado a isso, a entender como se dá o relacionamento ao redor da mesa. E não só entendê-lo, mas assim, viver isso. Porque uma coisa é a gente falar e outra coisa é a gente viver. E depois, como você também falou, eu passei por essa experiência, tenho passado. Depois que eu comecei a viver isso, a mesa, o relacionamento com a minha família dentro da minha casa, as coisas eu venho vendo assim, colhendo muitas experiências, colecionando muitas histórias em muitos momentos, que com certeza vem transformando a minha vida. E hoje eu me dedico a ensinar pessoas a fazer isso, né? Porque a gente corre tanto, tudo assim, a geração de micro-ondas, né? Tudo pronto. Mas a gente precisa parar e se conectar. Se conectar com a gente, com o próximo, com aquele alimento, com Deus. Então, assim, falar de mesa posta, para mim, é falar de transformação de vida. Então, é isso. Exatamente. Pegando um gancho, Leno, que você falou, comigo também aconteceu a mesma coisa. Eu também sou formada na área de educação, trabalhei muitos anos em sala de aula e depois de um tempo eu também me mergulhei nesse desenvolvimento pessoal, no autoconhecimento e aí também fiz essa transição de carreira. E aí eu percebi durante esses estudos, durante o meu desenvolvimento, o tanto que a mesa é importante, o tanto que as relações são importantes e que a gente pode melhorar cada dia mais. E a partir daí eu também comecei a trabalhar com mulheres que desejam
fazer a diferença na sua família, fazer a diferença na sua vida. E isso é tão gratificante, porque é o que você falou, é essa transformação que a gente vê na gente, num ambiente que a gente está vivenciando. E é muito bacana, assim, a gente levar isso para outras pessoas, para essa transformação que a gente viveu, levar para as outras pessoas, porque tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Sim, com certeza. E assim, e o que eu tenho aprendido ao longo do tempo, estudando, me dedicando a viver isso, né? Porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. É que assim, Uhum. não é só a gente juntar um monte de coisa e colocar numa mesa. Mas Exato. a mesa, ela é uma linguagem. Então, Uhum. muitas vezes eu não consigo falar para você coisas que eu preciso, mas a forma como eu coloco a mesa, as cores que eu escolho, tudo isso vai trazer uma mensagem para as pessoas que estão ali. Eu sempre falo que mesa posta é escrever história. E toda história boa, quando a gente pega um livro para ler, toda boa história tem detalhes. E é É. isso que faz a diferença. Então, Uhum. quando eu, por exemplo, vou montar uma mesa em um evento, que alguém me chama ali, eu queria que você viesse aqui, que eu vou fazer um chá de mulheres e eu queria que você montasse a mesa. A primeira Uhum. coisa que eu pergunto para essa pessoa é: o que você quer dizer para ela? Uhum. Aí, a partir do que ela quer dizer para as pessoas que vão estar lá, eu Uhum. preparo todo, penso na louça, penso nas cores, penso nas flores. Aí, a partir daquilo que ela me fala, é que eu vou construir essa mesa, né? E Uhum. também, quando eu ensino para que as pessoas façam na casa delas, eu sempre parto desse princípio. O que você quer que a sua família Uhum. sinta? Como você quer falar para ela? O que você quer? Ah, eu estou tendo problemas na minha casa. Então, vamos usar isso como um canal de comunicação silenciosa? E aí você É. começa a trazer coisas ali, elementos que talvez a pessoa achasse que era assim, um simples açucareiro. Vai ficar aqui, não, peraí. Dependendo de Exato. como eu coloco com todos os outros elementos, eu conto uma história ali. Né? Eu tenho, como eu já compartilhei no curso com as meninas, já teve Uhum. pessoas assim que foi curada de depressão, tomando um chá comigo. Simplesmente Nossa. assim. Né? Já teve pessoas que, durante ali um café, essa pessoa conseguiu colocar coisas para fora que ela estava sentindo e que ela olhou para mim e disse: eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém, mas aqui eu me sinto segura. Então, assim, a mesa posta, quando Deus entregou para a gente isso, ele tinha esse propósito, que era realmente curar os relacionamentos. É o Uhum. primeiro lugar de onde a gente corre quando a gente não quer ver ninguém, né? Não vou sentar na mesa, não vou almoçar com a Elô, não vou, não quero ver ninguém. Mas ali também é o lugar onde a gente se cura, porque a gente se conecta um olhando no olho do outro ali, né? Onde o coração, ele se forma. Então, a mesa é maravilhosa. Eu sou, assim, suspeita para falar, né? Sobre mesa e hospitalidade, eu sou Uhum. suspeita de dizer, mas, assim, eu me sinto honrada por poder trabalhar com mesa posta e com hospitalidade. E sabe, Lê, agora você falando, né? As meninas até comentaram aqui que elas adoram tudo isso que envolve essa temática de mesa. E no começo, quando era só eu e meu marido, às vezes eu arrumava a mesa, sabe? Mas às vezes eu deixava tudo nos pacotes, não tirava. E aí depois eu fui percebendo ao longo da jornada da vida de família, construindo a minha família, como que é bom a gente colocar a comida, cada um na sua vasilha, por mais simples que seja a nossa mesa, a nossa louça, a nossa toalha, mas arrumar, deixar esse lugar agradável. É isso que você falou, né? Qual é a mensagem que a gente quer passar? Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem muitas memórias da nossa infância na mesa, né, das nossas Sim, avós cozinhando, da nossa infância com a nossa mãe, o que a gente comia, o que, que não comia, o que, que a gente gostava. Então, a mesa realmente é um lugar ali de união, de conexão, de lembranças, de memória. Faz muita. É muito envolvente, como envolve a nossa infância, as nossas memórias, as nossas percepções que a gente vai levar para a vida adulta, que a gente vai carregar na vida adulta, em volta da mesa. sim, e o mais interessante é que assim, eu mergulhando assim na história, é sempre, se você for pegar os povos antigos, as tradições, elas são ensinadas à roda da mesa. Ah, Né? mas, por exemplo, uma aldeia indígena, ela não tem a mesa. Não, ela não tem a mesa como móvel, como nós temos. Alguns não têm. Mas onde, se você for pegar para estudar, eles passavam ali o conhecimento, as tradições, enquanto eles estavam ali sentados comendo. Porque é o momento da gente parar e se conectar com a gente.
A gente para, a gente respira fundo, a gente olha para aquele alimento, seja uma comida que a gente preparou, aquela marmitinha que a gente trouxe da casa da mãe, né, da Exato. casa da avó. Eu moro longe do meu pai, então quando a gente ia passar o final de semana na casa do meu pai, a gente sempre trazia marmita. Aí na Exato. segunda-feira era a melhor comida que tinha, que a gente comia de lá, trazia. Então você se conecta com aquilo e você constrói muitas histórias, né? A Exato. minha família, a gente passou por algumas situações onde a reunião da mesa era muito turbulenta. Toda vez que a gente se juntava na mesa, saía uma confusão. Mas por quê? A gente ainda não tinha entendido que Deus fazia presente. Sabe? Exato. Era algo muito distante. Muito distante. Quando a gente começou a entender que Deus, ele se faz presente ali, independente. Não estou dizendo assim, o Deus da religião tal. Não. Deus Sim. supremo e único. Né? O pão da vida. Quando a gente entende Exato. que o pão da vida se faz presente, a gente sempre se acalma. Porque diante dele tudo se acalma. Né? E aí você se acalma, se conecta com aquele alimento. Por mais simples que ele seja. Pode ser ali um arrozinho com feijão. Mas você se conecta ali, libera a sua gratidão, vem aquele sentimento de gratidão. Deus, obrigado, porque mais hoje eu fui suprida. E isso faz toda a diferença. Né? Porque você alimenta o corpo, alimenta a alma. Ou seja, na mesa a gente alimenta o corpo, a alma e o espírito. É muito precioso isso. Muito precioso. E o pessoal comentou aqui, né, que a mesa é poderosa. E é isso que você falou, né, Lê? É alimentar todos os nossos corpos, né? Como a gente fica bem ali. E quando a gente entende que a mesa é um lugar divino, que é um momento de conexão, que é um momento de criar memórias, que é um momento da gente aproveitar o presente, porque hoje em dia o que acontece? A gente vive tão no modo do piloto automático que ali na mesa é aquele momento que a gente se conecta, que a gente olha no olho, que a gente conversa, que a gente pergunta. Muitas famílias às vezes não têm o hábito de ter as refeições durante o dia por conta da rotina, mas às vezes no jantar é aquele momento que todo mundo tenta chegar ali para jantar junto e conversar como é que foi o dia, e olhar no olho. Então, quando a gente tira as telas, quando a gente tira todas as coisas que não deve ficar na mesa, né? Mau humor, estresse, tela, e a gente se conecta ali com o divino mesmo, ter esse momento de conexão com as pessoas que estão com a gente, é realmente um momento transformador. E quando a gente pensa em Jesus, né, na Santa Ceia ali com ele, os apóstolos, né, e todo aquele momento, e a gente levar essa ideia para nossa mesa de ser um momento sagrado, de ser aquele momento de conexão absoluta, realmente deixa o nosso ambiente totalmente diferente. E esse ambiente acolhedor, esse ambiente leve, esse ambiente tranquilo, reflete na gente, no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa mentalidade. Então, por mais que às vezes a gente tenha criança pequena, e dá um pouco de trabalho ali, de cuidar, mas sempre levar para o ponto positivo, né? De curtir aquele momento, de estar ali em presença. E isso faz a diferença na qualidade do nosso bem-estar e na nossa qualidade depois no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, estar ali em presença, estar ali aproveitando esse momento poderoso de união, de conexão, interfere em todas as áreas da nossa vida, de maneira positiva e negativa. Mas o que a gente quer trazer aqui é sempre jogar para o lado positivo para que a gente colha os frutos do bem-estar. Exatamente. E até assim, falando sobre as crianças, né, a questão do desenvolvimento delas, a aprendizagem delas na escola, né? Que você vê em sala de aula, assim como eu, a gente sabe que aquela criança que ela passa um tempo ali, que ela senta, que ela faz as refeições, ela tem uma facilidade maior de aprender, porque ela consegue manter-se ali no ambiente, né? É diferente daquela criança que come correndo. Às vezes a gente olha assim e fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tudo que acontece na nossa vida está interligado. A gente é uma engrenagem, né? A Bíblia fala da vida abundante. Essa vida abundante, ela vem do momento em que todas as coisas começam a funcionar bem. E como que elas vão funcionar bem? Quando tudo está conectado. Então, quando a gente consegue fazer uma alimentação de qualidade, o que eu digo de qualidade não é na questão da comida no prato, mas naquele tempo de qualidade, a gente tem um sono de qualidade. E tudo isso, quando a gente abre a porta da nossa casa e sai, vai refletir no como eu vou lidar no trânsito,
na fila do Exato. supermercado, lá no Uhum. postinho do bairro, que eu tenho que ir lá resolver alguma coisa. Então, tudo vai se refletindo, né? E aí a gente vai deixando um rastro, né? O bom perfume de Cristo por onde a gente passa ou a ausência dele. Eu escolho o bom perfume, né? Exato. Então, a gente precisa ter essa pausa, assim. Quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, me senti honrada em poder trazer isso, porque a gente Uhum. vive em um tempo onde parece que isso se perdeu, né? Exato. Esse momento. E a gente precisa resgatar, mesmo em meio a essa correria do dia a dia. Eu entendo que as mães têm uma agenda, assim, maluca, né? As crianças também têm. Mas a gente, assim, eu entendo que tudo aquilo que é importante mesmo, se a gente colocar que é importante, a gente acha um tempinho para fazer. Exato. Nem que seja só no domingo, aí eu só consigo aos domingos. Então, que seja o domingo, não seja um domingo qualquer, mas que seja o domingo, que seja o almoço, que tudo que eu tiver de melhor para a minha família eu coloque nesse momento, né? E aí isso vai construir aquela memória que a gente Exato. vai lembrar no momento de dificuldade, a gente vai lembrar, uau, eu tenho uma casa para voltar, né? Eu tenho um Exato. lar para eu voltar, e não é umas quatro paredes, mas eu tenho um lugar que me espera, um porto seguro. E tudo isso é Uhum. construído dentro de casa, naquele pedacinho, né, de 1,40 m por 70 chamado mesa. Tudo começa ali. É, e assim, sabe, Lê, você falando ali de tudo isso, né? Eu venho assim, sempre frisando como que é importante a gente ter o conhecimento das coisas, sabe? E passar por esse processo de autoconhecimento, porque quando os meninos nasceram, quando o meu mais velho nasceu, eu era relutante um pouco a tela, depois eu acabei cedendo, e aí a gente comprou um tablet, e aí fazia as refeições no tablet, porque você achava que a criança não queria comer, e ligava o tablet, dava comida com o tablet ligado. E aí eu passando por esse processo de conhecimento, autoconhecimento, eu falei, eu não quero isso para minha vida, eu quero que a minha mesa seja um lugar de conexão. E aí a gente fez o desmame, deu trabalho, mas hoje é tão gostoso quando a gente senta na mesa, que a gente conecta, a gente se olha, e aí a mesa se torna um lugar tão prazeroso, porque a gente faz tanta coisa. A gente costuma agradecer na mesa pelo alimento, pelas pessoas que trouxeram aquele alimento, pela nossa condição financeira, por estar comendo aquele alimento, pela nossa saúde. Então começa a vir outras coisas na nossa vida. E quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe o quanto que a gente está ensinando e moldando os nossos filhos também para levar isso para casa deles. Porque assim, eu quero me desenvolver, eu quero me tornar uma pessoa melhor, mas eu também quero passar esse legado para as minhas crianças. E foi tão interessante, porque assim, depois que a gente passou por isso, e é uma construção diária, né? Porque isso é pro resto da nossa vida, porque eu faço hoje com os meus filhos que são criança, depois vai ter a fase da adolescência, depois do adulto, e depois vai vir os netos, enfim. Teve um dia que a gente foi num restaurante e o meu filho menor, ele falou, a gente não vai agradecer? Olha, E, então aí a gente parou no meio do restaurante, todo mundo pôs as mãozinhas assim, e a gente agradeceu ali aquele restaurante, aquela comida que estava lá. Então assim, como a gente vai mudando o nosso pensamento, quando a gente vai mudando o nosso comportamento e interferindo na vida de todas as pessoas ali que estão ao nosso redor. exatamente, porque assim, a gente vai silenciosamente mostrando Uhum. para as pessoas, sinalizando, né? A gente é um farol. Então, o farol ele fica lá no meio do mar, ele não faz barulho, ele só brilha. Então, ele vai Exato. indicando. Então, nas pequenas ações do nosso dia a dia, a gente vai mudando isso. No ano passado, meu filho teve uma experiência que ele chegou aqui em casa contando. Ele foi viajar com os amigos de férias. E aí Uhum. chegaram lá, alugaram um Airbnb, né? E aí de manhã todo mundo levantou antes dele, cada um, vocês não vão tomar café? Ah, já tomamos, cada um pegou seu copinho de café e foi tomar café. Aí manhã aquilo me deixou meio assim. No dia seguinte ele levantou primeiro, todo mundo, arrumou a mesinha ali simples com o que tinha, Olha, fez a tapioca, chamou todo mundo para tomar café, ficou todo mundo assim, nossa, você já arrumou café? Mas como assim? Não, mas isso aqui é uma rotina diária. Então, assim, exato, ele colocou e elas se sentiram super felizes por ter uma mesa pronta para tomar café. exato. Então, olha só, é uma coisa pequena, mas internaliza na gente. Quando eu vou num lugar assim que eu não tô fora da minha casa, eu como onde a pessoa colocar para mim. Se ela falar, pode pegar o prato e sentar na escada, eu vou, a casa é dela, né? Uhum. Mas eu sinto que falta
alguma coisa, porque eu preciso parar num cantinho, eu preciso me conectar ali com aquilo que eu vou fazer. Porque senão Sim, eu tenho a impressão de que eu não comi. exato. Eu tenho essa impressão, eu fico o dia todo, acho que tá faltando, eu não comi. Porque Aham. não é pelo fato, assim, da mesa em si, mas é ter aquele momento de você conseguir parar e agradecer, né? Assim, nossa, É, Deus, obrigada por esse alimento aqui, né? E, tá. assim, aí você vê se cumprir, né, o Salmo 23:1, que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Então, de nada eu tenho falta, minha comida está aqui, né? O meu pãozinho de hoje está aqui com manteiga, gostosinho, quentinho. Então, é um momento de agradecer. E isso passa, né? Quando a gente vai montar uma mesa, quando eu vou montar, ainda que seja, por exemplo, um evento. Ah, é um casamento, você vai montar a mesa Uhum. para um casamento, dá para fazer tudo isso? Dá. Porque eu vou perguntar para a noiva o que ela quer dizer para os convidados. Porque tudo é sempre sobre o outro. É. Quando eu preparo uma mesa para você, eu vou Uhum. mandar uma mensagem para você, não é sobre mim. Se eu estiver Exato. montando com o intuito de ser admirada, de falar, uau, como a Alessandra tem bom gosto, eu estou aí com os polos invertidos, porque a mesa é um presente para servir o outro. Então, eu vou montar uma mesa para os convidados de um casamento. Como eu quero que eles se sintam? Aí entra a Exato. hospitalidade. Você vê como uma coisa está sempre conectada com a outra? O Outra. receber, a mesa, o É. acolhimento, né? No trabalho, como que eu quero que a pessoa que abre a porta da recepção, como que eu quero que ela se sinta assim? Eu não vou ter uma mesa de café para ela ali, mas como que eu quero que ela se sinta, né? É. Então, tudo isso tá ali muito juntinho, não tem como a gente desconectar uma coisa da outra, senão a gente está desconectado. Não É, tem, exatamente. E né? olha, o pessoal está comentando aqui, a mesa, né, se torna uma lembrança linda para os nossos filhos. A família sempre nos remete à lembrança. Exatamente. E Lê, sabe o que eu lembrei agora? Que assim, depois que eu comecei a preparar a mesa, tem eventos que a gente dá mais uma decorada, tem vezes que é mais simples, no dia a dia é mais simples, né? E eu comecei a pedir para os meninos me ajudarem a montar a mesa. Então, olha, pega os pratinhos, pega os garfinhos, as facas, né? E teve uma vez que era um final de semana comum, e eu lembro que o meu filho mais velho pegou as taças. Eu falei, uau, mas você vai colocar taça hoje aqui na mesa, né? Ele, mãe, hoje é um dia especial, a gente tá vivo, a gente tem que comemorar. E eu falei, gente do céu, como é que a gente vai, assim, despertando na criança e eles também ensinando a gente, né, que não precisa ter uma data para colocar algo diferente ou para brindar a vida, né? Todo dia é dia de brindar a vida, de brindar a família, de brindar essa coisa, esses ensinamentos que a gente está passando para eles. Sim, exatamente. Hoje é um dia especial. Nós estamos aqui, né, Exato. falando de algo precioso, de algo É. geracional. Então, E, todo dia é um dia especial. Eu comentei domingo aqui em casa sobre isso, que às vezes a gente fala assim, eu vou esperar o próximo final de semana, o próximo. Gente, o próximo é hoje. É é. hoje. Tudo é hoje. É sobre hoje. Hoje eu estou tendo essa oportunidade rica de estar aqui conversando com você. É isso que nós temos hoje. Então a gente tem que estar pleno, né? A atenção plena naquilo que eu estou fazendo. Eu estou aqui com você agora. Né? É presença. Então, mesa é presença, hospitalidade é presença, é você se dedicar para servir o outro. Porque assim, as pessoas, elas muito facilmente elas vão esquecer o que a gente falou. Mas dificilmente elas vão esquecer como elas se sentiram próximo de nós. Elas não Exato. vão esquecer. Né? Eu tenho muitas experiências assim, eu acredito que você também. Uhum. E Lê, agora fazendo um contraponto, né, naquilo que você falou do seu filho, que ele foi viajar e fez, né, montou a mesa lá para os amigos, né? Olha que experiência incrível que ele proporcionou para os amigos dele, e alguns ali se despertaram também para fazer isso também para as outras pessoas, porque nesse momento eles se sentiram acolhidos, amados, vistos.
E Sim. também reproduzir isso depois para os familiares, para outros amigos, para as pessoas que eles querem. Porque, assim, são essas sementinhas que a gente vai plantando, que depois, sendo regadas, a gente vai vendo que como fez diferença na vida de uma, vai fazer diferença na vida de outra e de outra. E aí é o que você falou, vai passando, né, de geração para geração, e a gente olhando, observando o que a gente recebe de bom dos amigos, da família, e vai passando para frente. Exatamente, e assim, e é uma semeadura leve, porque Sim. você, né, você semeia ela ali fazendo. Então a pessoa vai observar o que você está fazendo, vai aprendendo, vai criando gosto por aquilo, porque é um ambiente que acolhe. A mesa, ela devolve a dignidade para a pessoa. Sim. Aquela pessoa que recebe uma mesa, ela se percebe digna. Eu vivi uma Uhum. experiência dessa na minha casa, com pessoas conhecidas, assim. Eles vieram para minha casa passar um domingo e eu fico muito feliz quando eu recebo as pessoas na minha casa. E aí eu arrumei uma mesa com o melhor que eu tinha. Uhum. Acho que deu uma travadinha aqui no vídeo da Lê. Voltou, Elô? Voltou, voltou. Eu não sei se é o seu ou se é o meu aqui, você vai ter uma travadinha. Então, vamos lá. Eles chegaram aqui e eu arrumei a mesa, né? Com tudo, assim, com todo carinho mesmo, né? Para Aham. eles. E aí, quando chamei para a cozinha, eu falei, gente, tá pronto o almoço, vamos orar. E eu já vim avisando, gente, deixa o celular aí, desliga a televisão e vamos para mim. Aí, quando eles chegaram assim, eles pararam e falaram, nossa, mas vai chegar mais alguém? Eu falei, não, que eu saiba. Nossa, mas você preparou uma mesa tão bonita. Vai chegar alguém especial? Eu falei, não, as pessoas especiais já chegaram. Ah, quem é? Eu falei, vocês. Olha. Nossa, mas é para nós. Eles ficaram assim, parados, assim. Nossa, mas é para nós tudo isso? Eu falei, é para vocês. Essa mesa é para honrar a vida de vocês. Sintam-se à Aham. vontade. Né? Então, assim, eles sentaram. Gente, esse almoço durou 2 horas. A gente almoçou e ficou ali conversando, dando risada, serviu sobremesa. Então, assim, é algo que marca no coração das pessoas. Isso Sim. marca. Assim, uma das coisas que me deixam muito feliz é quando alguém fala assim para mim, nossa, sabe aquele almoço, tal dia lá na sua casa? Ai, eu me senti tão assim, eu fico muito feliz. Porque não é sobre mim, é sobre a pessoa perceber o quanto ela tem valor. Que Exato. muitas pessoas passam pela infância e nunca recebem isso, porque a outra pessoa também não tinha. Então, quando É. chega no momento da vida que ela recebe isso, né, é muito bom poder proporcionar para o outro algo tão simples, mas algo tão precioso. Né? E a gente Exato. só vai quando a gente tem. Então, eu me sinto privilegiada em poder viver isso e poder compartilhar isso, não somente falando, como a gente está fazendo aqui, mas Sim. proporcionando mesmo para as pessoas. Eu tenho isso assim como uma honra da parte de Deus sobre a minha vida muito grande. Uhum. E é tão bom quando a gente faz isso na nossa vida e a gente transfere para as outras pessoas, né? É leve, é suave, e as pessoas veem a gente, né? Como um exemplo, né? E como referência também daquilo. Porque como você já transformou vários dias de várias pessoas, a gente vai transformando ao longo da nossa vida. A gente sempre é referência para alguém, positiva ou negativa. E aí a gente tem que sempre estar pensando, que tipo de referência que eu quero ser? Positiva ou negativa? E fazer essa diferença, fazer na nossa vida e fazer na vida das pessoas. E a mesa é um lugar para isso, né? Para a gente se conectar. O pessoal comentou aqui, né? A mesa é um lugar de cura física, mental, emocional e principalmente espiritual. Sim, quando a gente tem essa conexão com o divino, com aquilo que a gente acredita, a mesa se torna um lugar sagrado, um lugar maravilhoso, de só coisas boas para acontecer. E é assim que a gente tem que levar para a nossa vida, né? É isso, é criar um momento ali sagrado de conexão para a vida toda e passar de uma geração para outra. Sim, eu vejo que talvez esse seja um momento mais urgente de fazer isso. Eu vejo dessa Sim. forma, né? Assim Uhum. como lá em Esther, né, tem uma passagem que diz, quem sabe se não foi para esse tempo que você chegou a ser rainha. Então, às vezes eu me pergunto, será que não foi para esse tempo que Deus tem levantado tantas mulheres
falando sobre esse assunto. Exato. Você trabalha aí, né, tem seu consultório como terapeuta, eu acredito que você ouve muitas histórias, né, de pessoas que estão desconectadas, ansiedade, amigo, né, e tantas outras coisas. A pessoa não para, né, a sociedade ela está meio que adoecida por conta da pressão diária, de tantas coisas, né, que assim, você sempre tem que ser o melhor, você sempre tem que estar na frente, você sempre tem que chegar antes, você tem que fazer 1.500 coisas. E é uma pressão tão grande, e a gente vem na contramão dessa pressão. A gente vem falando, olha, vamos sentar, vamos tomar um café, vamos respirar. Já olhou para o céu hoje? Para de olhar para baixo, olha para cima, já olhou para o céu hoje como está bonito. Você viu o ipê, está florescendo. Né? Então a gente está chamando as pessoas para o nosso lugar de origem, né? Para voltar para a nossa essência, para voltar para as coisas simples, que é tomar uma água com calma, comer sem o celular do lado, né? Usar o horário do almoço mesmo para comer ali. Então, talvez seja esse tempo da gente voltar para isso, né? E chamar realmente as pessoas para isso, de olhar. Não é sobre copos, pratos, talheres, não é sobre isso. É sobre amor, sobre respeito, sobre honra, né? Sobre o olhar no olho e a inclusão. Eu vejo que é sobre isso. Exatamente. Queria trazer 2 pontos aqui que a gente foi falando. O primeiro, né? Hoje a gente vê alguns famosos, né, da TV falando da importância de tirar o celular na hora das refeições. Tem alguns, e agora eu não vou lembrar os nomes, mas que eu já vi em entrevista falando que na mesa o celular não entra. Então, olha só como que é interessante, né? Essa pessoa ser referência e as pessoas que seguem ele, que gostam dele, começar a fazer isso também, porque já vai mudar a rotina da casa. Então, aqui também em casa, o celular não entra na mesa. E é o celular é muito bom, a internet é maravilhosa, mas a gente tem que saber usar. E na mesa não é o lugar, na mesa durante as refeições. Então, levar isso, eu vejo aqui muito nas conversas com as meninas que eu atendo, essa questão do celular. Então, assim, é o que você falou, Lê, estar em presença, olhar no olho, se conectar, ver, sentir, né? A gente vive muito ou no passado ou no futuro. E a gente esquece de vivenciar o presente. A gente vive naquela correria, naquele piloto automático, e aí fugindo desse presente, a gente está lá, hora buscando um futuro, hora buscando o passado, e a gente não aproveita o presente. Então, aproveitar o presente, o momento, as pessoas, o que você está vivendo ali, fazer o seu melhor naquele momento que você está, sem o celular, né? No caso da refeição ali, estar em presença, se conectar com a pessoa. E então seriam essas 2 coisas, né? Ver os famosos que já estão deixando o celular de lado nas horas de refeições, aproveitar ali aquele momento em família. Então, ver isso como exemplo e colocar no nosso dia a dia. E o segundo, esse estado de presença, né? A gente vai ter mais leveza, vai ter menos ansiedade, a gente vai conseguir aproveitar mais os momentos e falar assim, olha, aquele ano passou tão rápido. Não, aquele ano não passou rápido, eu aproveitei aquele ano, eu vivi bem vivido aquele ano. Porque a sensação que a gente tem que tá passando, realmente tem a impressão. Mas viva aquele momento, viva aquele aniversário, viva aquela festa de formatura, viva aquele casamento, viva aquele almoço. Dê prioridade. Eu sei que a gente precisa do celular hoje para trabalhar, para marcar médico, para tudo, né? Para banco. Então, assim, viva aquele momento da refeição sem o celular. É meia horinha, 1 horinha. Depois você vai, volta, trabalha, faz o que tem que fazer, mas aproveite aquele momento. Então, estar em presença e também tirar aí a tela aí durante as refeições, que vai melhorar a qualidade da sua vida e da sua família. E isso vai trazer um bem-estar, igual a gente falou aí, físico, mental, emocional e espiritual. Vai mudar o nosso comportamento, vai mudar nossas relações, a nossa relação com a gente mesmo e com a relação com as outras pessoas que a gente ama. Exatamente. Sem contar que, assim, né, é uma falta de educação muito grande a gente estar comendo com o celular ali. Porque a gente nem olha aqui, nem olha ali. Então, a atenção, ela se dá para aquele que está na sua frente, nesse momento, né? Como, igual você falou, sem pular, né, uma parte, né, o passado. Aí depois acaba, você fala, nossa, ai, que saudade daquele aniversário. Eu ouvi essa música, lembrei. Mas você lembrou do quê? Assim, eu não estava lá, eu fiquei o tempo todo preocupada em tirar foto, tirar foto, tirar foto.
e eu não vivi o momento, eu não respirei o ar daquele lugar, eu não abracei aquelas pessoas, eu não degustei aquela comida. Então, Uhum. assim, a gente precisa dessa memória para a gente se manter vivo, né? A gente precisa dessa memória, a gente precisa. É gostoso ter as fotos, eu adoro foto, em casa tem Sim, fotos lá. Eu adoro fotos, adoro ver os vídeos que a gente faz, mas tudo isso só faz sentido se eu estive naquele lugar. Se eu exato. não estive naquele lugar, não faz sentido eu ter uma foto, porque é igual eu ver uma revista, eu não estou ali, então eu não lembro. Agora, quando eu estive naquele lugar, que eu vejo aquela foto, eu volto no tempo, né? Porque eu vivi aquilo, eu tive naquela mesa. Uma Exato. lembrança da minha infância, que eu sempre gosto de falar para os meus filhos, era na casa da minha avó, os domingos. A minha avó Aham, tinha uma cristaleira imensa, sabe aquelas crestaleiras provençal, toda de aham. vidro? E ela usava um avental com a chave pendurada. Então, no domingo, era. Nossa, gente, o domingo para mim era maravilhoso. Eu morava próximo da minha avó, então eu passava por baixo da cerca da minha casa e caía na casa da minha avó. Era 6 horas da manhã, eu estava lá. E Aham. aí, quando chegava na hora do almoço, a minha avó não falava. Minha avó nunca me falou o que era para arrumar a mesa. Nunca ouvi. Mas eu me lembro, eu tô falando isso pra você, eu vejo ela vindo da cozinha, ela pegava o aventalzinho, parava na sala, abria aquela cristaleira. Quando ela abria aquilo, parecia que o mundo descortinava assim na minha frente. Aí eu ficava Uhum. olhando ela tirar a louça de lá de dentro, as louças brancas de lá de dentro, e colocar em cima da mesa. Aí ela ia até no quarto, onde ela tinha um baúzão, pegava Uhum. uma toalha verde água, que ela pintou a mão, essa toalha, e os Olha. guardanapos. E eu ficava sentada, assim, no sofá vermelho de couro que ela tinha. Eu parava tudo ali. Era o único momento que eu parava na minha infância. Eu lembro muito bem disso. Eu parava ali e ficava olhando a minha avó arrumar aquela mesa, colocar aquela louça ali. Aí ela levava os tigelos, colocava comida, trazia, botava na mesa. E sentava aquele monte de gente, a gente ia conversando. E aquela música, meu avô adorava música sertaneja. Então ele Aham. colocava música sertaneja na vitrola, assim, Aham. tocando baixinho. E a gente ficava ali, conversava, dava risada, depois tirava aquele bando de louça e levava para a cozinha. Essa é a lembrança mais gostosa que eu tenho da minha infância. Olha Porque, só. assim, Tá? todo domingo a minha avó fazia isso. Todo Uhum. domingo. Mas ela nunca falou para mim assim, olha, você põe a mesa assim, você põe a mesa assim. Nunca. Mas o olhar que eu tinha da minha avó pegando as coisas assim e colocando na mesa, aquilo me ensinou muito. Muito É, mesmo. E aí, quando eu tive a minha casa, mesmo não sabendo, né? Porque hoje eu conheço para que serve cada coisa, mas eu não sabia. Mas sim. a minha referência de mesa era o jeito que a minha avó arrumava a mesa dela. Então, eu arrumava a minha bem parecida com a dela. E Uhum. isso ficou. E eu sempre conto para os meus filhos. E É, eu espero, né, e trabalho para que isso seja uma memória também na vida dos meus filhos, né, e sim. daqueles que passarem por mim, meus filhos, meus sobrinhos, para que isso se perpetue para as próximas gerações. Que não Exato. acabe em mim, mas que comece em mim. Né? Que Uhum. comece em mim e daqui para frente. Exato. Esse é o desejo do meu coração. Maravilhoso. Lê, eu vou fazer umas perguntinhas para você então sobre como a gente pode organizar a mesa, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Qual detalhe você acha que transforma uma mesa? O detalhe que transforma a mesa é aquele que vai trazer a sua identidade. É algo Uhum. que só você tem. Aí você terminou de arrumar tudo e você coloca aquilo ali. É isso que vai transformar. A sua essência. Então, quando a gente vai arrumar uma mesa, a gente tem que pensar o que eu quero que essa mesa signifique, que as pessoas sintam nela, né? Exato, porque você vai montar ela conforme as regras, direitinho, lá, os talheres e tudo mais. Depois você vai parar e vai olhar para ela, para aquela mesa, e você vai dizer o que eu quero deixar aqui. Então, Certo. você pode. É um detalhe só seu, que não vai ter na minha mesa, vai ter só na sua. É único, né? É o único, a sua assinatura. Maravilha. E como montar uma mesa acolhedora? Como você vai montar ela, você vai partir do princípio de que você quer transmitir uma mensagem de carinho para as pessoas. Então, a primeira coisa que você vai pensar é quem vai sentar naquela mesa. Porque Uhum. não adianta eu colocar uma série de talheres, 6, 7 talheres para a pessoa, se aquela pessoa que vai sentar ali não vai saber usar. Então, eu vou Certo. constranger essa pessoa. Então, eu Uhum. sabendo quem vai sentar na minha mesa, eu vou preparar ela para que ela seja bonita e Uhum. acolhedora, para que as pessoas que estejam ali se sintam à vontade, mesmo que para isso seja necessário, em alguns momentos, quebrar alguma regra. Porque Certo. antes de priorizar a regra, eu tenho que priorizar a pessoa.
A pessoa não vive pela regra, mas a regra ela serve a pessoa. Então, em algum momento, se precisar quebrar a regra, quebre, mas acolha alguém. Aham. Maravilha. E como que a gente pode envolver as crianças nesse momento? Ah, é muito legal. Você pode convidar elas, pedir para elas colocar para você os lugares americanos. Você pode Uhum. pedir para elas colocar os arcos no guardanapo, ensinar elas a fazer fantasminha com o guardanapo, porque às vezes elas não sabem, né? Porque o pessoal faz muita dobradura, então você pode brincar com elas, vamos fazer fantasminha, ensinar elas a fazer fantasminha, criar uma Aham. mesa tem mais, que às vezes quando a gente tem criança muito pequena, que ela não fica, você pode colocar alguns brinquedinhos ali para ela tornar essa mesa colorida e atrativa. Aí ela vai querer ficar ali com você. Certo. E aí já dá para ficar desde pequenininho, né? Então, assim, não cometa um erro que eu cometi, né? De colocar uma tela para fazer a criança ficar na mesa. A gente pode inserir um brinquedo, coisas lúdicas, para que desde pequenininha a gente já cria esse hábito de ficar em família. E o meu menino mais novo, a minha mesa sempre ficou uma cadeira a mais, né? Por causa da quantidade de pessoas, sempre tomou uma cadeira. Então ele tinha Aham. um urso muito grande, o que ele fazia? Ele levava o urso para almoçar. Então tinha Oh, uma cadeira, tinha uma sim. cadeira pro Ted na mesa. Então o Ted tinha o lugar dele. E aí com isso, ele sempre comeu ali do lado, porque o Ted ia comer também. E depois a gente foi, quando ele foi crescendo, aquilo foi saindo, né? E aí ficou dessa forma. Então, você pode trazer alguns elementos, não todos, né? Mas uma coisinha ou outra, para que essa criança aprenda que ela pode ficar naquele lugar e que o TED dela, nesse caso, também é bem-vindo na mesa. Sabe, esse ponto foi bem bacana, sabe, Lê? Porque eu atendo algumas meninas que falam, né? Algumas mulheres, na verdade, falam, ai, a mesa é um lugar assim bom, mas acaba sendo estressante. Mas aí a gente pode deixar leve, a gente tira a tela e deixa aí um brinquedo, deixa a criança também comer no ritmo dela. Tem que ser uma Sim. coisa mais leve, uma coisa mais prazerosa. Porque se a gente querer fazer tudo perfeitinho, que a criança tenha a etiqueta, senta certinho, não vai funcionar, Não. né? A gente vai ensinando para ela todos os dias um pouquinho. Até a Uhum. questão do permanecer na mesa depois de terminar a refeição, a gente precisa Aham. entender que algumas crianças conseguem e outras não. Então a gente pode fazer um combinado com ela. Você vai comer. Ah, mãe, eu Uhum. quero sair para brincar. Então você pode brincar aqui próximo de mim, não precisa sair correndo para lá. Né? A questão da gente ir organizando e ensinando a criança. A gente tem que insistir em ensinar. Isso tem que Exato. ser uma constante, respeitando a maturidade dela, porque, como você falou, uma criança de 3 anos, ela não consegue ficar sentada numa mesa 1 hora, de forma Uhum. nenhuma. Então, eu tenho Exato. que colocar um atrativo ali para ela, ensinar ela a comer bonitinha, e depois ela pode descer para brincar, porque senão a gente vai torturar, e a ideia não é essa, não é criar Exato. uma aversão à mesa, muito pelo contrário, é trazer cada vez mais para perto, Isso. né? Maravilha. E aqui a última. Como a gente pode fazer da mesa um lugar sagrado? Boa pergunta essa. Muito boa. Como que a gente pode fazer da mesa um lugar sagrado? Primeiro, a gente coloca a mesa no nosso coração, Uhum. de dentro para fora. Primeiro, eu coloco ela no meu coração. Eu entendo que ela é um momento de adoração a Deus, de Aham. servir ao meu próximo. Então, eu não quero ser admirada nessa mesa. Eu só quero agradar. Eu só quero Uhum. servir. Primeiro a Deus, com aquilo que eu estou fazendo, e depois ao Uhum. próximo. Aí, de uma maneira natural, isso vai fluir. E ela vai se tornar um lugar sagrado para mim e para quem vier, porque a pessoa que vier chegando já entendeu o meu recado só de É. olhar na mesa. Ai, que incrível! E é isso, gente. Então, esse tema, né, que a Lê trouxe, que nós trouxemos hoje, a mesa é um lugar divino, é um lugar de conexão, é um lugar sagrado, é um lugar de criar memórias. E a gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado. Então, que a gente, a partir desse conhecimento que a gente adquiriu hoje, que a gente comece a colocar em prática cada vez mais na nossa vida, para que a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que conviverem com na nossa casa e também fora da nossa casa, porque uma mesa de restaurante pode ser maravilhosa também, a gente pode criar memórias incríveis ali e ter uma conexão maravilhosa. Então, assim, não só a mesa da nossa casa, porque a da nossa casa a gente consegue preparar, a gente consegue organizar, mas qualquer mesa que a gente esteja sentado, que a gente tenha esse momento de autocuidado um com o outro, de conexão, para que a gente
se sinta bem e faça as outras pessoas se sentirem bem também ao nosso redor. Isso mesmo, disse tudo, Elô. Disse tudo. Maravilhoso. Ai, tô amando esse tema. Eu adoro falar sobre família, sobre bem-estar, autocuidado. Eu acho que foi um tema muito bacana É que a muito gente. gostoso. As pessoas comentaram aqui que gostaram também, que foi muito bom. E, Leia, para a gente terminar, qual que é a mensagem que você quer deixar para o pessoal que está assistindo a gente e que vai assistir depois? Eu quero dizer, assim, na verdade, reforçar, né? Uhum. Que o lar, a mesa, é onde o coração se forma. Uhum. Então, se eu tiver cuidado com o seu coração, Elô, eu não vou te ferir, porque eu estou formando esse coração ali. A mesa é um lugar de honra. Não importa se você tem prato Duralex, ou se você tem prato da Schmidt, se você tem um copinho lá de requeijão, ou se você tem as taças de cristal. O que importa é a honra. Então, gente, honra. Comece com aquilo que você tem. Lembre que você está formando o coração de alguém. E isso é tão precioso. Isso é tão precioso. Então, faça a mesa com o que você tem em casa mesmo. Mas comece hoje. Manda foto para a gente ver. Espalhe essa mensagem de que a mesa cura. E traz para perto, porque é um lugar muito precioso. Elô, foi um prazer estar com você nessa mesa hoje de manhã. Assim, Ai, meu coração amei. transborda de gratidão pela sua vida, por você ter me permitido, né, falar um pouquinho daquilo que Deus tem me dado a oportunidade de aprender e de viver. Sim. E eu espero que, assim, ter outras oportunidades de estar aqui com você. Foi uma honra participar com você nessa mesa nessa manhã. Ah, eu amei também. Muito obrigada, Lê, pela presença aqui, pelo esse compartilhamento seu, trouxe. Muitas pessoas participaram da nossa live, eu tô com o coração cheinho de gratidão. Eles acrescentaram também na nossa vida, assim como a gente acrescentou um pouquinho na vida deles. Eu sempre falo, é uma troca, né? A gente aprende e ensina ao mesmo tempo. E deixar aqui frisado para você que esteve aqui, que vai ver depois, estejam em presença, né? Deixem hoje essa tecnologia até um pouquinho de lado, aproveita aqui que seja 15 minutinhos na mesa, 30 minutinhos, tanto que for, que você aproveite em presença, que você olhe no olho e que seja um momento de gratidão, seja um momento de palavras positivas e seja um momento de bem-estar mesmo, completo, né? De todas as áreas da nossa vida e que a gente possa transformar a nossa vida na mesa hoje e levar isso para as próximas gerações, para as pessoas que a gente ama, para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a nossa família. E que a mesa seja um lugar sagrado sempre, como Jesus nos ensinou, e que a gente possa ter o prazer e a alegria de preparar a mesa. Seja ela uma mesa simples, seja ela uma mesa toda requintada, mas que o que vale ali é o valor que a gente sempre falou nessa live, né? É o conforto, é a alegria, é o que a gente quer passar. E o que a gente quer passar? O amor, né, Lê? Foi o que a gente falou. Exatamente. Muito bem, Elô. Assim, falou tudo. Perfeito. Ai, muito obrigada, Lê, muito obrigada a todo mundo que esteve presente. A live vai ficar gravada, então enviem para as pessoas que vocês acharem que é interessante, que vai fazer diferença na vida delas. E a gente marca uma outra mais para frente para a gente falar de outros temas, né? E também desses temas que são sempre agregadores e é bom a gente sempre estar frisando, porque quanto mais a gente frisa no nosso cérebro, mais a gente grava, mais a gente aprende, mais a gente muda o nosso ambiente. Muito obrigada, Elô. Obrigada, pessoal, que esteve aqui com a gente nessa mesa. Sejam sempre bem-vindos. Foi um prazer. E em breve, quando Elô me convidar, estarei aqui de novo. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Elô, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada, viu? Obrigada, tchau. Tchau, Lê. Tchau, pessoal. Tchau.